nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Barbaço Opina, para poder falar de uma temática que eu já tive outras oportunidades aqui ao longo dessa trajetória no canal de falar e preferi evitar, porque eu sei que vou gerar discordâncias de um lado, de um ponto de vista e também de outro ponto de vista, de outra perspectiva, porque eu tenho aqui a minha opinião sobre isso, que é com relação a Daniel Alves e toda essa forma de tratar o Bahia e todas essas promessas e tudo isso que envolveu aí a sua carreira, os seus anseios, os seus desejos relacionados ao Esquadrão de Aço, né, ao longo da sua trajetória. Por quê? Recentemente ele concedeu uma entrevista, muito bacana inclusive a entrevista, para o Correio da Bahia, né, ao vivo, né, e nessa entrevista ele falou sobre diversas coisas. Uma delas foi o desejo, que ainda existe nele, de encerrar a carreira no Bahia, né? Ele sempre falou isso, mas nunca deu um prazo, e dessa vez ele disse ali com relação a um período de cerca de 2 meses e tal. Enfim, vamos falar sobre isso, eu vou opinar, analisar aqui diferentes pontos dessa abordagem, né, para a gente poder analisar como um todo essa situação. Sei que isso diverge opiniões por parte da torcida do Bahia, sei que gera visões antagônicas, né? E sei também que a gente vive num ambiente democrático, então cada um tem que respeitar a forma do outro de pensar, beleza? Mas antes de partir para o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like para fortalecer. Seu like é fundamental para que a gente possa impulsionar esse vídeo, impulsionar o canal e, consequentemente, também difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Quero pedir para você se inscrever se não for inscrito, se é novo aqui no canal, clica aí em inscrever-se. Falar para você compartilhar esse vídeo, se gostar, evidentemente, se não gostar não precisa, né? E ativar aí a sinetinha, clicar no sininho para que você seja notificado quando chegarem novos vídeos, beleza? Bom, vamos começar aqui vendo exatamente o que foi dito por Daniel Alves, para a gente não ser injusto, né, e acabar pegando diretamente da fonte, beleza? Vamos lá. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Bom, eu já li em alguns jornais que você tem um plano, talvez, de se aposentar jogando ou para o Bahia ou para o Boca Juniors. Saiu 2 notas, eu não sei se é verdade ou não. Eu, como torcedor do Bahia, vou torcer para você. Exatamente. Eu sempre falei, né? Quando eu saí do Bahia, desde que eu saí do Bahia, eu falei que se um dia eu fosse acabar minha carreira no Bahia, seria como forma de agradecimento, porque o Bahia me deu a chance de ser quem eu sou hoje, entendeu? E eu acredito que gratidão na vida é uma das coisas mais incríveis que pode ter o ser humano. E eu me considero uma pessoa, assim, muito grata, aquelas pessoas que me dão a oportunidade, aquelas pessoas que me abrem as portas. Pode deixar que quando você abrir a porta, eu vou saber me comportar e não vou fazer besteira. E o Bahia foi assim, o Bahia é um clube do meu coração, apesar de que o São Paulo é o clube que eu torço. O Bahia é o clube que está no meu coração também, porque tudo começou lá, né? Foi lá onde eu comecei a ir para a seleção, foi lá que eu fui, foi de lá que eu fui para a Europa, foi de lá que as pessoas começaram a me conhecer. Então, tipo assim, esse seria o sonho perfeito, né? Esse seria o sonho perfeito, que antes de parar de jogar, dar aquela passadinha para agradecer. Não prometo jogar muito tempo não, mas uns 2 meses eu acho que dá para fazer antes de acabar. Esse final aí é para matar o peão. Mas enfim, vamos lá, gente. Já disse porque eu evitava falar disso e eu acho que vocês vão entender direito. Antes de qualquer coisa, a gente tem que saber separar os pontos, né? E analisar realmente de forma fria e não só com o coração. É uma situação que eu acho que cabe a gente analisar mais de forma racional do que qualquer outro tipo de coisa, porque o Bahia tem crescido de patamar, porque o Bahia tem sido exemplo de gestão para muitas equipes, porque o Bahia tem almejado coisas cada vez maiores aí no cenário nacional e internacional, né? E hoje a gente acaba não fazendo contrato, acaba não trazendo jogador só para cumprir tabela. Geralmente se passa por um grande estudo, se pensa na montagem do elenco, tem muita gente envolvida naquele processo, então a gente tem que analisar sobre essas diversas perspectivas, beleza? Antes de qualquer coisa, eu não quero entrar aqui naquela discussão
de que o acesso à informação para a galera que mora no interior é mais escassa. Hoje em dia está melhor isso, esse acesso está mais facilitado, mas na década de 90, que foi quando Daniel Alves cresceu e viveu sua infância e adolescência, era muito escasso essa informação. A gente sabe que vai ficar dando aqui voltas, né? E a gente sabe que realmente é uma realidade. A gente vê isso aí com familiares, com pessoas próximas. Inclusive você pode ter vivido isso. Sei de diversos relatos de torcedores do Flamengo de interior, torcedores do São Paulo lá do interior, que acabaram virando Bahia, que teve algum tipo de embaixada que chamou ele um pouco mais para perto, né? Ele se cativou. Tem até um primo meu, um grande abraço pro Alex aí, né? Meu primo lá de Juazeiro, que ele torcia para o Flamengo e já adulto, né? 30 anos, resolveu virar Bahia, né, resolveu torcer para um time do seu estado. Bom, então eu acho que isso não cabe aqui na discussão. A gente realmente sabe como que funciona esse tipo de coisa, né, e como que isso se deu ao longo de todo esse processo histórico. Então, na minha concepção, não há problema nenhum em Daniel Alves torcer para o São Paulo, né, não há problema nenhum em ele ter um time de infância realmente, e ele ter a prudência de não revelar isso quando ainda estava no Bahia, antes de ir para o Sevilha e antes de fazer a sua belíssima carreira na Europa, né. Não vejo nenhum problema. Eu acho que o grande questionamento por parte do torcedor do Bahia é a postura do Daniel Alves torcedor, né? Porque ao longo de toda essa trajetória, ele sempre se manifestou efusivamente como torcedor do Bahia e já deu diversas entrevistas desse tipo, falando sobre encerrar a carreira no Bahia, falando sobre voltar ao Brasil e atuar com a camisa tricolor, inclusive quando o Bahia não estava em uma fase tão boa como está hoje, né? E ele nunca tinha revelado isso, pelo menos para o grande público, para a grande mídia, de que era torcedor do São Paulo. Então isso, naturalmente, cara, é completamente natural. A gente vê com Talisca aí, a gente já viu com diversos outros jogadores essa situação, né? É natural que o torcedor crie uma expectativa. Pô, Daniel Alves, quando voltar para o Brasil, vai voltar para o Bahia. Daniel Alves vai encerrar a carreira no Bahia. Só que ninguém imaginava que tudo isso ia acabar se reverberando de outra forma na hora de se aplicar na prática, né? E aí, de uns tempos pra cá, eu lembro até que em 2013, quando rolou lá a inauguração na Fonte Nova, ele postou foto assistindo o jogo, todo de Bahia e tal, né? E aí, de uns tempos pra cá, Daniel Alves acabou fazendo essa revelação de que é torcedor do São Paulo. E como eu disse e reitero, problema zero nisso. E depois veio à tona aí toda essa negociação e tal, e ele voltou para o São Paulo. Com um salário que, por mais que tenha sido pago por investidores, sei lá como é que está funcionando, né, o Bahia não teria condições de pagar. E mesmo que talvez tivesse como fazer um esforço, eu acho que não seria prudente pagar o que o São Paulo paga para ele hoje, né? Mas enfim, ele acabou revelando esse desejo do seu coração de ir para seu time de infância, o time que ele torce, que sempre torceu, agora segundo ele mais recentemente, né? E ele acabou fechando com o São Paulo. Ok, sem problema. Eu, pelo menos, você pode pensar de uma forma diferente e o sentimento que se instaurou dentro de você pode ser completamente diferente, tá? Mas eu, pelo menos, não fiquei ofendido por isso, né? Deixei passar. O Bahia não depende de Daniel Alves, né? Ele, apesar de gerar essa expectativa, não tem obrigação nenhuma também de vir para o Bahia, né? Então, tudo bem, ele foi para o São Paulo. Agora, eu também não me incomodaria com o fato dele vir a encerrar a carreira aqui, se é um desejo do coração dele, como ele disse, por carinho, por gratidão, né, para poder preencher essa lacuna aí da sua carreira, quem sabe. Ok, só que agora tem um outro fator. Ele vai ter que lidar com o que ele plantou. E ele vai ter que lidar com a represália da torcida caso isso venha a acontecer. E o pior é que ele não colabora nem um pouco para que a torcida entenda esse processo e para que a torcida abrace de alguma forma ele nesse possível retorno para encerrar a carreira. Porque no final ele vai e fala de uma forma que para mim foi em um tom um tanto quanto desrespeitoso, né? Que se der, né? Vamos ver aí 2 meses o que é que dá para fazer e tal, né? Não espere de mim jogar tanto e tal, mas vamos ver 2 meses e tal. Agora imagine todo esse contexto, ele falando dessa forma, as coisas se dando da forma que se deram aí, ele fazendo essa revelação mais recente, que era torcedor do São Paulo e tal, aí vindo jogar 2 meses no Bahia. Daniel, eu sinto muito, cara, mas quando você entrar em campo, ao que tudo indica, pela conjuntura que a gente vê hoje, você vai ouvir sonoras vaias, você vai ver a torcida jogando contra você, e de certa forma você pode até atrapalhar o processo, né?
porque a gente sabe que o time está numa crescente contínua, né, que está evoluindo, está cada vez mais entregando resultados mais satisfatórios dentro das 4 linhas, e a nossa projeção para os próximos anos é ainda melhor. Né? Então, quando você vier para cá daqui a 2 anos, quando acabar seu contrato e tal, para ficar seus 2 meses e encerrar, eu acho que dificilmente você vai entrar em campo, cara. Para o momento que a gente vai estar vivendo, o Daniel com 40 anos, 39, não sei, eu acho que vai ser muito difícil você entrar em campo e você deve acabar a carreira ali no banco. Vai preencher aquela lacuna na carreira dele, né? Vai ter passado aqui pelo esquadrão, mas sem sombra de dúvidas não vai ter 1/3 do brilho que podia ter se ele conseguisse administrar isso de uma forma diferente e se ele conseguisse passar para a torcida uma mensagem diferente, tá? Novamente, eu posso estar sendo prolixo, repetitivo nesse sentido, mas eu não tenho essa amargura enquanto torcedor de ficar puto porque Daniel torce pro São Paulo e não sei o quê. Não, cada um escolhe o seu time, tem seu time de infância, uns revelam logo, outros revelam depois, mas a forma como ele foi levando o torcedor do Bahia, meio como besta, né, gerando essa expectativa, depois quebrando de uma vez essa expectativa, e aí depois ainda tratando com desrespeito o torcedor tricolor e a instituição, pelo que eu conheço da gestão de hoje, que eu não sei se vai ser a mesma desses 2 próximos anos, quando Daniel pretende vir encerrar a carreira dele aí, pelo que eu conheço dessa direção, eles não devem aceitar qualquer tipo de coisa. E como é gratidão, cara, no mínimo você tem que vir de graça, né? Sem receber salário, só para poder encerrar a carreira mesmo, só para poder pendurar a chuteira e passar novamente pelos gramados agora reformados da Fonte Nova, que foi onde você iniciou, tá? Então esse é meu ponto de vista. Eu acho que assim, tudo na vida que a gente planta, lá no futuro a gente colhe. Por bem ou por mal, de uma forma ou de outra, a gente vai colher o que a gente plantou. Não tem para onde correr, não tem como fugir disso. E a torcida do Bahia mudou. A torcida do Bahia está muito mais madura. Eu sinto que, apesar de algumas impaciências por uma parte da torcida, pelo que eu vejo no estádio e tal, há uma compreensão maior e há uma ciência do processo. O torcedor do Bahia sabe que esse crescimento gradual tem se dado de maneira orgânica, pensada, estruturada, né? Idealizando uma instituição organizada para que dentro de campo a gente possa ver os resultados e para que a gente não veja o resultado só uma vez, mas que para que esse crescimento seja duradouro e que esses resultados satisfatórios dentro das 4 linhas sejam corriqueiros, sejam constantes. Então acho que o torcedor está muito consciente, entende o seu papel, entende todos esses processos, né? E não é mais, sim, alguma vez foi, eu acho que não, mas não é besta a ponto de aceitar qualquer discursinho, qualquer papinho, tá? Eu acho que daqui a 2 anos, se o Bahia conseguir aproveitar isso de uma forma correta, se Daniel conseguir espantar essa crise de imagem que ele acabou instaurando junto com a torcida do Bahia, por conta da forma que ele tem tratado a torcida do Bahia, pela forma que ele tem falado, né, com um tom, na minha concepção, desrespeitoso, a gente pode tirar proveito de alguma forma disso, com ações de marketing e tal. A gente não sabe como vai ser o contexto naquela época e como as coisas vão se dar ao longo desses anos, né? Mas eu tenho certeza que se tudo tiver como está hoje, ele vai ter que suportar a represália da parte majoritária da torcida do Bahia, que nesse momento nos comentários aí deve estar alucinada, revoltada, xingando ele, beleza? Mas é basicamente isso, pessoal. Eu evitei muito falar disso, né, para poder também evitar qualquer tipo de desgaste, não só com visões antagônicas por parte da torcida, mas também talvez com o próprio jogador. Daqui a pouco ele vê, não gosta e tal. Eu tento fugir dessas coisas, sabe? Acho desnecessário, apesar de gostar de expor meu ponto de vista e apesar de procurar também me embasar sempre, ponderar todos os fatores aí para poder trazer aqui aquilo que eu penso, né? Mas enfim, eu acho que foi um momento pertinente para a gente poder abordar essa temática, né? E eu, sinceramente, enquanto torcedor hoje, não queria Daniel Alves, inclusive principalmente dessa forma, como ele tem feito, vestindo a camisa do Bahia. Nos próximos anos a gente não sabe como é que vai ser. Valeu? Boa sorte no São Paulo, Daniel Alves, boa sorte para o São Paulo, né? Tomara que a gente tenha um rendimento esse ano contra o São Paulo tão satisfatório como foi na temporada passada. Valeu? Tamo junto, galera. Muito obrigado por você que ficou ligado até agora. Não esquece daquele like para fortalecer. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com a rapaziada. Valeu? Beleza? Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste, papai. E você?